Vamos iniciar aqui, tá? Eu tô gravando já e vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só revisando aqui a questão do material, né, do curso. Eu vou mostrar aqui para vocês só como é que tá a situação, né? Eu dei uma parada nas atividades, tô na atividade 5 aqui. Também dei uma parada aqui nas aulas gravadas. Vou botar essa semana ainda mais algumas atividades, mas já dei uma parada para que vocês se atualizassem, né? Aqui vai ficando as nossas aulas remotas. Esse script de estudo vai trazendo, né? Atividade 5, então vocês estudem aí a aula 4, 5 e 6, porque em breve vem um bocado de atividade. Então essas aulas aqui, 4, 5 e 6, vocês devem estar com elas aí bem compreendidas. E essa aula de agora é para que vocês tirem dúvidas desse conteúdo, tá, pessoal? Essas aulas de agora é para que vocês tirem dúvidas desse conteúdo, tá? Para que vocês assistam isso aqui e perguntem, né? Então vamos lá. Vou abrir aqui Vou abrir aquele tutorial aqui nesse computador. E na última aula a gente falou dessas listas suspensas, enfim. E na aula de hoje a gente vai começar a falar dessa parte aqui de base de dados. Tá? A gente vai falar aqui de filtros, de análises em si, de gráficos, tá? Geração de gráficos, isso aqui a gente viu na aula passada, né? E já começar a falar de tabelas dinâmicas para concluir essa parte que eu falei que eu concluiria aqui agora em novembro, né? Tem esse material e tem este outro que eu esqueci. Eu vou utilizar aqui uma planilha de dados que eu tenho só para trazer como exemplo para vocês, tá? Eu vou transformar esses dados aqui. Veja o que eu estou fazendo em um arquivo. Essa é uma atividade que vai até inclusive parecer com a atividade 6 de vocês aí. Eu copiei esses dados aqui, ó, no bloco de notas. Então perceba que esses dados eles têm um padrão, ó, tem aqui uma tabulação. Cada coluna está tabulado aqui para uma variável, tá? Então veja que esses dados estão aqui estruturados, né, numa planilha eletrônica, e eu somente copiei, colei e trouxe para cá. É muito comum, pessoal, que no dia a dia de uso de sistemas vocês tenham dados que não estejam dentro, não seja numa planilha eletrônica, mas estejam assim, uma padronização dessa. Então, por exemplo, aqui eu posso ter chamar esse cara aqui de taxa
de evasão, tá? E se eu quiser agora fazer o processo inverso, eu quero criar uma planilha aqui no Excel e eu quero importar aqueles dados que estavam no bloco de notas para cá, né? Lembra, falou em dados, esse menu daqui, certo? Então aqui eu classifico, filtro, tudo mais. Então eu vou obter aqueles dados. Eu sei que esses dados estão no formato de texto. Tá aqui, ó, taxa de evasão é um documento de texto. Então eu vou obter esses dados clicando aqui do arquivo de texto ou diretamente aqui. Quando eu vou obter, essa aula de hoje é muito importante, tá? Quando eu for obter esses dados, eu venho aqui onde ele está, né? Downloads. E eu vejo aqui ele, ó, taxa de evasão. E eu mando importar como arquivo de texto mesmo, tá? Porque ele está como arquivo de texto. Normalmente o Excel vai detectar automaticamente como esses dados estão estruturados. E ele já vai compreender aquilo ali no formato de tabela, ó, semelhante ao que vocês já viram. A gente de cara já vê alguns problemas, né? Mas o que eu vou mostrar aqui hoje é basicamente uma pequena introdução, certo? De como transformar esses dados sem usar fórmulas, beleza? Porque se eu carregar isso aqui direto, vai vir com esses problemas aqui, não sei se vocês estão vendo. Ele não conseguiu identificar aqui, por causa do acento, certo? Esses valores. Mas você está vendo que os demais ele conseguiu, né? Identificar o sexo masculino e tal, tudo bonitinho. Por quê? Porque ele viu que o delimitador é uma tabulação. De fato, é um tab que tem ali, né? Se eu mudar o delimitador para, por exemplo, vírgula, ele não consegue. Se eu disser que é 2 pontos, ele não consegue. Se eu disser que é um espaço, ele também não consegue. Se eu botar personalizado e disser aqui embaixo, personalizado, e disser aqui embaixo, ele está contra a barra T, ele vai entender que é uma tabulação. Tá? Mas aí você pode botar aqui de cara, ele já detectou tabulação. Outro problema é tentar encontrar uma padronização aqui. Você vê que ele está no formato europeu ocidental. Lá não existe caracteres que a gente tem aqui no nosso idioma, né? Então você pode procurar aqui a outra opção que você teria. Pode ser que às vezes funciona. Latino, português 2 também não vai. Provavelmente também não vai dar certo. Deixa eu ver. Ah, não deu. Ele não reconhece. Você tem que procurar aqui uma formatação que dê certo. Normalmente, nesses casos, você marcando como Unicode UTF-8, ele vai conseguir reconhecer os caracteres. Agora sim. Né? Alguns elementos aqui você vê que ele preencheu com a informação null, né? Null, ou seja, não está informado. Outros que não estão informados, ele não botou nada, né? Mas aqui você vê que existe uma informação, né? São alunos, né? Com informações de um aluno específico aqui, ou de vários alunos, e as quantidades. 1, 2, ou seja, a quantidade de matrículas, de evasões, de pessoas que completaram, e com essa taxa de evasão. Claro que a quantidade de completar aqui é um cálculo, né? Esse menos esse. Se tinha 2 matrículas, um evadiu, um completou. E a taxa foi a taxa de evasão 50%, 0,5%, foi esse dividido por esse. Isso daí já veio dos dados que eu carreguei. Então, se eu precisar, uma das coisas é
delimitador e a origem do arquivo. Vocês já viram aí. Aqui ele está mostrando, se eu quiser mostrar todo o conjunto de dados, vai demorar um pouco, porque tem mais de 5.000 linhas, eu acho, 5.000 exemplos. Mas se eu quiser ver todo, né, vai mostrar aqui para mim. E eu tenho uma opção aqui chamada transformar dados, que eu consigo modificar os dados antes de carregar esses dados, certo? Ele me traz aqui para essa ferramenta que é chamada Power Query, que é uma ferramenta um pouco mais avançada do Excel. A gente vai só dar uma noção dela aqui. Eu diria que o Excel, poderia dividir o Excel em 3 níveis, né? Básico, intermediário e avançado. Eu diria que essa ferramenta está no nível intermediário, já perto do nível avançado. Mas esse curso não é avançado, esse curso é um curso básico, entrando em alguns conceitos intermediários. Tá? Mas aqui você já percebe que os dados estão basicamente como você queria, né? Mas ó, coisas importantes que vocês têm que verificar. O tipo do dado, por exemplo. Como é que ele identificou esse tipo CR, que é a classificação racial? Como um texto. De fato, um texto, então você deixa aqui como texto. Né? Como é que ele identificou esse renda familiar? Como um número decimal. Aí você vai pensar, bem, será que isso é um número decimal mesmo? 0,5 é o quê, né? Você tem que compreender seus dados. 0,5 é meio salário mínimo. Tudo bem. Mas aqui eu tenho essa mesma informação, mas eu tenho ela como texto já. Ó. Um ABCzinho aqui, identifica texto. Talvez porque eu queira essa informação de duas formas. Eu quero ela como número e quero ela como texto. O sexo como texto. A idade, por exemplo, está como texto. Né? Então, uma informação aqui, ó, não está legal, é que essa idade aqui não deve ser texto. Então, eu já devo clicar aqui e posso colocar como um número inteiro. Né? Substituir a atual. Alterei o tipo. Pode vir até para cá. Né? Tudo que você vai fazendo nessa ferramenta, ele vai adicionando aqui ao lado. Certo? Se eu apagar isso aqui, ó, ele volta a ser texto. Clico de novo, número inteiro, ele é o tipo alterado, tá vendo? Eu vou até botar aqui como... Ele deixou um errozinho aqui. Deu algum erro em algum desses aqui, deixa eu ver. Já sei qual foi o problema, por que ele tinha botado como texto. Porque tem algumas idades aqui, ó. Que se eu for olhar, vou olhar por aqui. Ele está dizendo que tem alguns dando um erro. Ele não está conseguindo botar como inteiro. Algumas idades que estavam com uma informação lá não textual. Tá? Eu vou apagar isso aqui e vou deixar dessa forma. Aqui está ela. Ó. Então, veja que você tem SI aqui. Ó. Se eu der um OK aqui nesse filtro, ou seja, idade SI. Essa idade não foi informada desse pessoal. Então, você tem que tratar isso aí. Você pode, por exemplo, remover essas linhas, se for o caso. Né? Isso é uma escolha sua. Você pode botar essa idade como 0, por exemplo, se você quiser. É uma decisão sua. Se você botar como 0, depois você tem que entender que idade 0 é porque ele não informou. Então você pode simplesmente clicar, como são poucas, você pode clicar aqui nessas linhas, todas elas, tá?
e remover, ou substituir o valor, né? Formar que eu quero substituir valores. Eu venho aqui em transformar, substituir valores. Então, um dos exemplos que eu posso fazer é isso, ó, substituir SI por 0, dá um OK. Então, ele vai substituir tudo aí por 0. Certo? Por quê? Agora, eu vou remover, desculpa, eu vou cancelar aqui. Ó, ele já criou uma tarefa mais aqui, uma etapa mais aplicada. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, repito, tá? Estou só mostrando essa ferramenta, quem tiver interesse pode estudar um pouco mais dela. Estou mostrando a vocês que existe. Fiz uma alteração simples aqui de um campo, tá? Para vocês saberem que existe. Tá? Mas não vou entrar em detalhes dela. Beleza? Veja que eu tinha filtrado as linhas aqui antes. Eu vou apagar esse filtrar. Pronto. Voltou. Carregar mais. Veja que agora não aparece mais aquele erro que aparecia aqui embaixo. E agora eu tenho um 0 aqui, que significa pessoal que não informou a idade. Eu sei disso. Ele filtrou aqui as linhas, mas não teve nenhuma ação. Posso apagar para não... Eu vou voltar aqui e vou marcar agora como inteiro. A idade é um inteiro. Tipo alterado. Veja que não deu mais aquele erro. A mesma coisa vai acontecer aqui. Você marcar essa informação, você vai ver que tem, ó, uma informação SI. Eu desmarco, marco só o SI. Ok. E vou substituir valores. E eu posso também já substituir esses dois aqui. Substituir valores. Deixa eu ver se ele vai reconhecer isso aqui assim. O resultado. Passar isso para número inteiro. Passar isso aqui para número inteiro. E tudo bem. Tudo feito. Tá? Vou tirar essa linha filtrada aqui para ele não filtrar. Excluir. Está aqui idade agora. Tanto a idade inferior, idade superior e a média de idade. Né? Isso aqui está querendo dizer o quê, pessoal? Que esse aluno, ele tem entre 15 e 19 anos. Pronto. Em média, deve ter 17. Aqui é um texto. Texto, nome do curso. Aqui é uma abreviação. Aqui é um texto, aí veja que tem alguns valores vazios. E eu não sei como preencher esses valores vazios. Eu posso botar NS e posso botar outra informação. Eu posso vir aqui, desmarcar, marcar só em branco, dizer que esses valores em branco eu vou preencher como N, por exemplo. Né? Substituir valores, esse em branco por N. Só para não ter valores vazios. Certo? Eu posso, por exemplo, apagar algumas colunas. Tá? Posso apagar algumas colunas, como por exemplo, eu acho que essa coluna aqui não faz sentido, então eu vou vir aqui em página inicial, mas em transformar. Eu vou ter a opção, onde é que está dividir coluna. Faço o botão direito, mais rápido realmente. Remover coluna ou remover outras colunas, né? Quero remover só essa. Ele já marca aqui, ó, coluna removida. Vamos dizer que agora eu quero carregar essas informações. Então, eu venho em página inicial e carrego aqui a minha planilha. Veja que ele vai gerar uma consulta em uma tabela de 2.799 linhas. Né? Ele gera uma tabela aqui do Excel. Isso é uma tabela no Excel. Né? Já estudou isso. Está aqui uma tabela de design.
oriunda de uma consulta, que é exatamente uma consulta baseada naqueles dados que a gente tem. Pronto, essa tabela já vem com a opção de filtro. Aqui em dados eu posso desmarcar, ele some. Está aqui o nome da tabela, ó, taxa de evasão. Aqui em dados eu posso marcar novamente o filtro. E eu posso continuar tratando meus dados aqui, como eu já vim fazendo. Por exemplo, eu posso vir aqui em evasão e verificar que tem um bocado de células vazias. Por quê? Porque eu sei que quando está vazio, é um zero. Eu posso então pegar e botar um zero aqui, ou mandar substituir por zero esses valores, mas eu posso botar um zero aqui, dar um Ctrl C, Ctrl Shift para baixo, dar um Ctrl V e botei zero em todo mundo, só para preencher. Tá? Clico novamente, limpo o filtro em EVA, de evasão, está aqui. Tá? Esse cara aqui pode ser uma fórmula, não tem uma fórmula agora aí, porque eu estou trazendo essa informação de trás. Mas ele nada mais é do que uma fórmula. Se você pensar direitinho, que fórmula é essa? Isso aqui é igual a isso aqui, que eu não vou usar essa referência estruturada. Está igual a M2 menos O2. Vou dar um Ctrl C, Ctrl Shift para baixo, dar um Ctrl V. Aqui eu vou dar igual, vai ser O2, isso, que é a taxa de evasão, quantidade de evadidos, dividido pelo número de matriculados, que é N2. Deu 0%, né? Aqui eu posso trabalhar até como percentual, 0. Então, Ctrl C, Ctrl Shift para baixo. Então, pronto. É que ele está dizendo aqui, ó. 50% do pessoal que tem essas características evadiram. Certo? 13% aqui evadiu. Que é 1 de 8. E assim por diante. Tá? Então aqui eu tenho minha tabela. Aqui eu posso começar a fazer uma análise dessa tabela. E aqui agora a gente vai começar a brincadeira de criar a tabela dinâmica. Aqui, ó, eu já falei de gráficos, né? Pode criar gráficos. E a gente já falou aqui, eu não lembro se na aula passada eu já comentei, acho que não. Isso foi de gráficos, né? Tabela dinâmica. Mas eu vou falar por aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso criar gráficos a partir dessa tabela. Então, eu venho aqui inserir gráficos recomendados. Tudo isso que eu estou falando, ele não tem que inserir um campo, tá, gente? Aqui. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, tá nas aulas, né? Isso aqui é uma aula de recapitulação, de revisão. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui todas essa coluna aqui de CR, classificação racial, e selecionar, por exemplo, taxa de evasão, e pedir um gráfico recomendado, ele vai me dar. Ele me deu um gráfico aqui, não está muito legal. Eu vou ver outro. Eu vou iniciar com vocês só por uma variável, tá? Ele vai criar uma tabela dinâmica aqui, porque eu já estou com uma tabela criada. Se eu selecionar só essa coluna aqui e pedir um gráfico recomendado, ele vai criar isso aqui dinamicamente. Veja que ele vai fazer isso aqui porque eu estou com uma tabela. Aqui, ó, se eu mandar criar esse gráfico, ele já vai trazer uma tabela dinâmica aqui, ó. Veja que eu tenho duas planilhas aqui, tá? Tenho essa com os dados e tenho essa aqui com o resultado. Ele já me criou uma tabela dinâmica. Só para que vocês entendam o que eu vou fazer, ele já criou aqui do lado, ó, quantas pessoas são classificações amarela, quantas são classificadas como branca, quantas como indígena, quantas não declarada, quantas como parda e quantas como preta. Tá? Então veja que eu não fiz fórmulas aqui. Isso é uma tabela dinâmica. Só que eu vou ensinar vocês a fazer isso de outra maneira, tá? Antes de tudo, eu vou pegar esses dados aqui, vou dar um Ctrl T para selecionar tudo.
Vou dar um Ctrl C para copiar e vou dar um Ctrl V aqui. Veja que eu tenho os mesmos dados aqui, certo? Só que eu vou selecionar essa galera e vou converter isso no intervalo. Eu não tenho mais uma tabela aqui. O mesmo conjunto de dados. Eu vou até escrever aqui, taxa de travasão em intervalo. Não é uma tabela como está aqui. Veja que se eu selecionar isso aqui, vir inserir gráficos recomendados, quando eu seleciono aqui e mando ele criar, ele vai para a minha tabela dinâmica, porque por si só, excluir isso aqui, por si só, eu não consigo criar um gráfico desse sem uma tabela dinâmica. Eu consigo criar um gráfico assim, ó. Por exemplo, se eu quiser criar um gráfico da taxa de evasão. Então, eu vou inserir gráficos recomendados. Ele me dá vários gráficos aqui da taxa de evasão. Né? Se eu olhar esse gráfico aqui, por exemplo, ó, veja que ele não me criou uma tabela dinâmica nessa situação. Eu posso até mover esse gráfico aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V aqui, só para vocês analisarem. E a gente entender esse gráfico. Veja que a aula hoje é mais de gráficos, tá? Mas eu vou falar da tabela dinâmica. O que é que vocês estão vendo aqui? O comportamento que vocês estão vendo aqui é a distribuição da taxa de evasão. Né? Então você veja que muita gente com muitos grupos, muitos exemplos com 0%, ou seja, a galera que não evadiu, 100% de evasão, e um pessoal aqui no meio, né, com 50%, variando um pouco aqui em cima. Isso quer dizer o quê? Que esses valores aqui, ó, 0, 100, 0, 100, 50, são percentuais de evasão de cada grupo desse. Imagina que, por exemplo, uma pessoa que não declarou a classificação racial, certo? Que ganha até um salário mínimo, do sexo masculino, que tem entre 20 e 24 anos, fez o curso técnico de serviços jurídicos, no subsequente, presencial, no ano de 2022, 50% evadiu. Tinham 2 pessoas matriculadas com todas essas características e um evadiu. Então, 50% desse grupo de pessoas aí evadiu. Na maioria das vezes, vocês vão ver um aqui, né? Fica bem granularizado. Então, esse é um gráfico que vai te mostrar como está essa distribuição para essa variável. E eu explico lá em uma das aulas de gráficos qual o uso de cada tipo de gráfico desse. Esse é um gráfico de dispersão. Quando vocês olham aqui, ele diz o gráfico de dispersão. Um gráfico de dispersão é usado para comparar pelo menos 2 conjuntos de valores ou pares de dados, que não é o caso aqui. Use para mostrar relações entre conjuntos de valores. Então, por exemplo, se eu quisesse verificar se existe uma relação entre a idade e a taxa de evasão. Vamos olhar a idade média. Seleciona essa galera. Seleciona essa galera. Se eu for olhar os gráficos recomendados, ele me mostra esse gráfico aqui. De cara eu já vejo um gráfico também de dispersão, que aparentemente não tem relação de uma variável com a outra. Se você prestar atenção, vou dar um Ctrl X, jogar esse gráfico para cá. O que é que eu tenho aqui no eixo X? As idades. O que é que eu tenho no eixo Y? As taxas de evasão. Se eu tivesse algo assim, essa concentração aqui de dados, crescendo assim nessa forma, como está o mouse, faria sentido eu dizer que quanto maior a idade, maior a taxa de evasão. Mas nesse caso aqui, eu aumento a idade, eu não vejo os dados subindo nem descendo. Aparentemente, quando você olha para um gráfico desse,
você começa a entender que a idade não está muito influenciada com a quantidade de pessoas que estão evadindo. Tá? Esse é um exemplo. Mas, por exemplo, se eu for analisar agora só a idade do pessoal que se matricula, se evadiu ou se não evadiu, eu não sei. Se eu vir inserir mais uma vez, gráfico recomendados, ele me mostra aqui alguns gráficos. Veja esse, não fala muita coisa. Você tem que ter cuidado nisso, você tem que saber qual gráfico você vai usar. Nesse caso, eu não usaria nenhum desses que ele falou, mas eu usaria esse aqui. Ó. Eu falo dele nessas aulas, tá? Falo dele, acho que na aula de gráficos eu falo do histograma. Lembre que esse curso de Excel não é simplesmente um curso de Excel, de usar o Excel, mas é um curso de Excel voltado um pouco para você analisar dados. Então, lá na aula de gráficos, salvo me engano aqui, ó, essa aula 5, alça de preenchimento, gráficos e outros recursos. Deixa eu ver aqui, em que momento. Eu dou aqui 1h50, é muita informação. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó, eu explico com mais detalhes nessa aula. Ela é de suma importância. Pronto, aqui, ó, eu estou mostrando, por exemplo, o uso desse gráfico de dispersão. Né? Tá vendo? Nessa aula eu estou mostrando, ó, que aqui quando eu cresço essa variável, quanto mais eu venho para cá com essa variável, a outra também sobe. Existe uma relação aqui. Né? Aparentemente existe uma relação. Aí eu falo de gráfico de bolhas. Eu vou bem mais profundo do que o que eu falo aqui na aula. Tá? Gráfico de... Falo do box plot. Então, assim, aqui não está bem representado. Eu explico na aula que esse gráfico está muito sujo. Explica esse gráfico aqui. Ó. Lembra que isso aqui é um curso de análise de dados, desculpa, de Excel com foco em análise de dados. Então, se você não assistiu ainda a aula 5, assista porque ela é de suma importância. A aula 6 é quando eu tenho vários momentos que eu falo de tabelas dinâmicas, segmentação, tá? Então, essa aula 5 e a aula 6 são fundamentais aqui para o curso, tá? Não só a aula 5, por isso que eu deixei agora aqui um timezinho. Por quê? Porque as próximas atividades é todas basicamente em cima das aulas 4, 5 e 6. Deixa eu ver a 4. Perfeito. A 4 é formatação condicional e funções lógicas. Eu uso muito. Então, vão vir muitas atividades agora que vão ser todas em cima de tabelas dinâmicas, criação de gráficos e etc. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, histograma, dá um Ctrl X, ele vai te dar uma representação muito melhor de uma variável. Tá? Quando você tem uma variável que avaliar essa variável, o histograma é um tipo de gráfico muito interessante. Ele vai te dar uma distribuição. Aqui no Excel, ele às vezes não é bem representado, a gente tem como melhorar essa representação dele aqui, tá? Eu posso até ir já tirando essa linha de grade, tirar esses eixos, deixar só o eixo horizontal. Já melhora. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Que 512 pessoas matriculadas estão na idade de 20,3 a 23,2. Você pode mudar essa, ou seja, a massa de alunos, a maioria dos alunos estão concentrados ali entre 20 e 23 anos. Né? Aí interessante, ele dá alguns pulos. Por quê? Porque se você olhar os dados, ó, entre 20 e 23 anos, ele tem dados aqui que é esse de 20 a 24 é o 22. Então, quem tem 22 anos vai estar nesse grupo aqui, né? 22 anos em média, né?
entre 20 e 24. Veja que também tem uma massa de alunos aqui. E olha o comportamento desse gráfico, né? Eu poderia diminuir aqui, melhorar essa estrutura, essa formatação, mas veja que ele vai diminuindo, né? Ao passar da idade, eu diminuo a quantidade de pessoas. E veja que tem aqui 17 com 0 anos. Né? Faz sentido isso aqui? Não. Isso aqui é aquela galera que você botou como 0, lembra? Opa, apaguei sem querer. Isso aqui é aquela galera que você botou como 0. Tá? Então, quando você quer avaliar uma variável só, numérica como essa, o histograma pode ser uma opção. Beleza? Ele vai te dar a frequência intervalar para cada grupo. Se eu criar um histograma também dessa variável aqui, ó, vamos ver como é que fica. Não tem um histograma aqui, né? Olha como ela criou. Olha como ela criou. A distribuição. Ou o cabo é 0, não evadiu, ou o cara evadiu. Né? Eu teria que mudar aqui essa escala. Poderia formatar aqui o eixo, mudar essa escala, colocar categoria, deixa eu ver como é que ficaria aqui, largura do compartimento. Show de sol, marca da escala. Eu vou mexer aqui, deixa eu dar uma volta. Você clica aqui nessa própria escala, ó, aqui ele já está dizendo, já melhorou, né? De 90% a 100%, que a gente sabe que é 100%, ele faz intervalar aqui. Mas você vê que tem uma galerazinha aqui, ó, no meio, né? Você vê esse resultado, você bota aqui rótulo de dados que ele mostra. Então veja que 1.744 pessoas não evadiram, ou estão entre 0 e 10%. Né? Talvez a escala aqui possa ser compartimento. Deixa eu ver como é que eu farei aqui. Essa formatação fica boa. Se eu botasse de 1 por 1 ficaria mais complicado. Então, não é uma distribuição boa de se ver, tá? Essa taxa de evasão aqui. Porque a gente sabe que a maioria dos grupos pessoais ou eles evadem ou eles não evadem. Né? Tem muito 1 ali, né? Tem muito 1 aqui na matrícula. Então, se tem 1 na matrícula, ou é 0 ou é 100. Né? Ou esse cara concluiu ou esse cara não concluiu. Tá? O que eu posso fazer aqui, em relação a gráficos também, é apresentar a vocês um gráfico, por exemplo, para, vamos ver aqui, por exemplo, o ano. Eu venho aqui, seleciono o ano, e seleciono, por exemplo, a taxa de evasão. Se eu for inserir gráficos recomendados, não sei se ele... Esse gráfico de Pareto aqui eu não vou trazer agora, porque é um pouco mais complexo para entender, mas eu teria um trabalhozinho aqui para fazer isso na mão. Né? Eu fazer uma relação entre o ano, ele não agrupa, deixa eu ver aqui, ele não agrupa, né, as colunas. Eu não consigo fazer com que o ano, ó como fica, ó, porque ele vai pegar cada, se eu fizer isso aqui, der um ok, ele vai pegar, ó, cada elemento e vai dizer o percentual de evasão de cada camarada, ó, 2018 de cada um. Isso não faz sentido um gráfico desse, né? Totalmente inviável. Por quê?
Porque o que eu quero mesmo era agrupar por ano e ter, por exemplo, uma média, né, de evasão por aquele ano. Então, para eu fazer isso, eu tenho duas formas. Eu posso fazer por fórmulas, né, eu já mostrei, e posso fazer com uma tabela dinâmica. Né? Se eu fosse fazer por fórmulas, eu poderia fazer assim. Vamos lá, para concluir a aula, tá? Ano 2017, 2018, 2019, 2020. Eu acho que 2017 não tem, 2021, 2022, 2023. Pronto. Aí eu quero saber a média de evasão, taxa de evasão. É como eu vou fazer? Eu vou usar uma fórmula que vai ler isso aqui e vai tirar uma média em cima disso aqui. Ah, tem uma fórmula que eu já ensinei, uma função, que é um si, que vai tirar uma média. Então é um média si, né? Média, tá aqui ele, ó, média si. Essa função eu já falei. Então, qual é o intervalo, qual é o critério e o intervalo de média opcional, os três parâmetros. Qual é o intervalo? O intervalo é esse intervalo aqui, ó, de dados, né? Intervalo que eu vou analisar. Daqui até aqui. Então, ele já preencheu para mim na fórmula aqui, ó. Entre aspas simples, taxa de evasão e intervalo, que é o nome da planilha, de M2 até M2800. Ok. Qual é o critério? O critério é 2017. Ou seja, é só clicar em A2. Ou seja, ele vai pegar e vai dizer, eu quero que você verifique se existe 2017 nesse intervalo. Que intervalo? Taxa de evasão intervalo de M2 até M2800, que é exatamente isso aqui. Essa coluna aqui. Tá. E qual é o intervalo da média? Onde você vai calcular a média? Veja. Aí você vai calcular daqui até aqui. Daqui. Essa é uma média sim. Então eu fecho. Opa, deu zero. Por que deu zero? Divisão por zero, desculpa, deu erro. Porque ele não tem ninguém de 2017. Ele está tentando dividir a média de 2017, quantidade de pessoas de 2017 por zero. Ele está tentando dividir aqui zero por zero. É impossível dividir isso na matemática. Né? Aí você diz, ah, Tiago, então tudo bem, mas 2018 tem. Vamos só arrastar essa fórmula? Ih, será que deu certo? Acho que não, né? Também deu um erro aqui, 2023. É porque 2023 provavelmente não tem. Como é que eu sei se tem 2017, se não tem 2017? Eu venho aqui. Então aí, né? Eu venho aqui, clico em dados, clico em filtro. Eu só tenho ó, 2018, 19, 20, 21 e 22. Por isso que 23 e 17 dá erro. Tudo bem. Eu vou apagar, excluir. Eu virei de excluir. Mas será que esse aqui estão certo? Vamos ver? Vamos analisar essa fórmula para a gente concluir. Copiei aqui, colei. O que é que essa fórmula está dizendo? Média si, ó. Ele está indo na planilha taxa de evasão intervalo, entre aspas simples. Está indo da célula M3 até a 2801. Qual o problema? Aquele velho problema de travar a célula. Ele está indo de M3, ó. Não é para ir de M3, é para ir de M2. Só que como eu reutilizei essa fórmula, ele andou uma célula que é de M2. E aqui até esse aqui. O erro continua porque agora ele está em planilha 4. Aqui, ó. Eu tenho que corrigir, isso aqui é M2, né? Na célula A2 da planilha 4. Aqui ele botou entre aspas simples o nome da planilha, pessoal. Ele botou em aspas simples. Nem precisava, mas ele... Acho que o caso é do traço. Aqui também. E aonde ele vai calcular?
taxa de evasão de Q3, mas não é Q3, a gente já viu que vai estar errado, é de Q2. Por que isso aconteceu? Porque eu não travei, então aqui é Q2, eu não travei essa célula. Então, esse intervalo. E eu tenho que travar esse intervalo, porque sempre vai ser daqui até aqui. Sempre vai ser daqui até aqui. Olha o trabalho que eu estou tendo. Então, eu tenho que travar isso aqui, ó. Pressiono F4, travo, pressiono F4, travo, travo e travo. Pronto, agora tá certo. E agora eu posso arrastar, porque o outro vai ficar, ó, M4, M5, M6, tudo errado. Agora, quando eu travo, não. Mas que o resultado não mude muito, mas estava errado. Não muda porque foi só um itemzinho, né? Então eu vou diminuir essa quantidade de casas decimais. Isso aqui está em números, né? Eu vou colocar em percentual. Agora eu vou voltar às casas decimais, então eu já sei. Em 2018 teve uma evasão de 33,54%, em 2019 de 29,97%, em 2020 uma taxa baixíssima, provavelmente devido à pandemia, né? Onde muita gente não evadiu porque as aulas ficaram online e foi mais simples as atividades para o pessoal concluir. Talvez muita gente não evadiu por isso. 2021 voltou a evasão, já devido à pandemia também, talvez, né? Aumentou muito. O pessoal querendo não mais assistir a aula presencial. Em 2022, muito parecido com 2021. Né? 2019 já estava melhorando em relação a 2018, quando tinha pandemia. Beleza? Mas veja, se eu souber usar tabelas dinâmicas, olha só isso. Eu venho aqui, seleciono essa galera, venho inserir, peço para ele criar uma tabela dinâmica desse intervalo que eu estou usando, numa nova planilha, nesse intervalo que ele está dizendo aqui, ó, dia 1 até Q 2800, dou um OK. Ele já me cria aqui uma estrutura de campos, né? E a gente, vocês precisam assistir a aula de tabela dinâmica, mas vai só mostrar a mesma coisa que eu acabei de fazer, com aquele trabalho todinho. Eu posso dizer, olha aqui, o que eu quero nas linhas. Olhando para cá, quem eu quero nas linhas? Eu quero o ano e a taxa de evasão. Eu quero cada linha, eu quero para um ano. Então eu vou vir aqui, onde está a minha tabela dinâmica, está aqui, ó, planilha 5, vou botar ela para cá. E vou dizer que aqui na linha eu quero o ano, ó. Cadê ano? Vou arrastar ano para cá. Então ele já trouxe todos os anos para cá. Todos os anos que existem. Inclusive não traz mais nem 2017, nem 2023. E eu também quero calcular o TE, que é a taxa de evasão. Se eu jogar a taxa de evasão por uma linha, ele vai botar aqui todas as taxas de evasão que existem. Não faz sentido, não é isso que eu quero. Eu quero que ele calcule valores, eu vou arrastar para cá, para cada ano. Olha isso. Né? Mas o que é que ele está fazendo aqui? Ele está somando todas as taxas de evasão de 2018. Não é isso que eu quero. Eu quero uma média. Veja que ele está dizendo aqui, eu quero somando. Ele está somando. Eu vou clicar aqui, vou clicar em configurações do campo de valor e vou dizer que eu quero uma média. Posso dizer que eu quero uma contagem, eu posso dizer que eu quero o máximo valor, o menor valor, o produto dos valores. Então ele vai agrupar todas as taxas de evasão que tiver em 2018 e vai, por exemplo, tirar uma média. Eu vou dar um OK. Veja que um resultado bem parecido com o que estava antes. Vou selecionar toda essa galera e vou marcar aqui como percentagem. Vou diminuir as casas decimais e está feito. A mesma coisa que eu já tinha feito antes. Só que com tabela dinâmica. Se eu quiser fazer qualquer mudança aqui, eu tenho que estar mudando fórmulas e tudo mais. Veja que a minha tabela dinâmica eu já resolvi o problema rapidamente. E mais rapidamente ainda, eu posso inserir um gráfico agora a partir dessa tabela dinâmica. Quando eu clicar em recomendados, ele de cara já vai me dar um gráfico de colunas bem simples. Vou fechar aqui essa tabela de campos. Já vai representar isso aí. Beleza, galera? Então, estou introduzindo agora já o assunto de tabelas dinâmicas para vocês. Eu solicito
a vocês que preencham esse formulário aqui de acompanhamento, tá? Eu preciso que vocês preenchem esse formulário aqui todas as vezes que vocês assistirem uma aula, seja uma aula gravada, que vai até a 8, até a aula 8. A atividade eu sei, né? A atividade eu sei. Claro, pessoal, não adianta não botar sem ter feito. Isso aqui não vai mudar a sua tarefa. Mas eu quero ter essa informação de vocês. Se vocês... Ah, professor, já assisti a aula 1, 2, 3. Manda. Né? Quando você assistir a aula 4, marca 4, marca, envia de novo. Pode repetir a informação. Tá? Então, eu preciso que vocês preencham essas planilhas para acompanhar vocês. Eu acho que o pessoal... Eu não tenho acesso aqui. Teria que ver onde é que ela está. Essa daqui. Acho que o pessoal não está respondendo ainda. Só uma pessoa respondeu. Foi o Jackson. Tá? É exatamente isso que eu quero. Para saber o que você fez. Tá? Então olha aqui para Jackson. Estou vendo que ele já tinha assistido essas duas aulas. Se ele assistiu de novo, ele marca de novo. Joga de novo lá. Tá? Pode replicar de novo a aula 1, 2 e assim vai. Eu preciso que vocês façam isso. Certo? Galera, se você não assistir essas aulas aqui, 4, principalmente a 5 e a 6, não dá. Vocês precisam assistir essas 6 aulas e deixar essas atividades em dia. Até agora, 2 pessoas aqui, né? 2 aqui. Então eu vou cobrar o pessoal no grupo. Aqui tudo bem. É mais ou menos isso que tem, umas 5 ou 6 ativas. Tá? Preciso que vocês façam essas atividades. Veja, na aula de hoje a gente falou do introduzir o Power Query, né? Só para que vocês saberem que existe. Importamos dados externos. Né? A gente mostrou alguns exemplos de como criar gráficos e introduzimos o início de tabela dinâmica. Beleza? Então é isso aí por hoje. Mas conteúdo mesmo, dúvidas, vocês podem falar. Beleza? Se alguém falou aí no chat. Não. Então, beleza? Valeu, Ingrácia. Obrigado, Jackson. Alguma dúvida, pode falar, tá bom? Vou parar a gravação agora.